a partir do verso 14. Amém? Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos meus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se encheu de iniquidade em ti. Curve sua cabeça. Pai, eu como homem, Senhor, eu não tenho nada a oferecer aqui por meus irmãos, Senhor. Mas eu sei que como um ungido teu, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor irá me usar, Senhor Jesus. E que da minha boca, Senhor Jesus, eu sei que vai sair, Senhor, palavras direcionadas por ti, Senhor. Pois eu me coloco aqui, Senhor, inteiramente à tua disposição, Senhor. Usa-me, que minha palavra venha, Senhor Jesus, aqui, Senhor. A tua palavra, não minha, Senhor Jesus, venha a quebrantar os corações, que possamos, Senhor Jesus, sair daqui renovados pelo teu Espírito. É o que eu te peço, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Amém. Estava eu em casa, junto com as minhas filhas e a minha esposa, quando peguei a Bíblia e abri neste livro, eu entendi que o Senhor queria falar comigo de um jeito. Peguei, comecei a meditar, comecei a ler e percebi o quanto eu precisava tirar mais tempo meu para o Senhor. O Guga que está aqui agora, ele é prova disso. Toda vez que eu tentava fugir, vinha um pastor falava: você pode pregar? E eu falava: não, agora não. Estou lá no salão, chega um pastor e fala também que não é para me esconder. Então essa palavra ela veio forte. Por quê? Porque aqui Deus faz uma profecia contra o rei de Tiro, né? No versículo 1 de Ezequiel 28, Deus fala para o profeta: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e dissestes: eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como fora o coração de Deus. Deus aqui fala que esse rei, né, esse príncipe, ele se elevou o coração de tal maneira no qual ele quis se comparar com Deus ou ser melhor que Deus. E Deus faz aqui uma menção dele comparando a Satanás. Satanás, que era um querubim, né? Querubim. Ele era um anjo de luz, no qual o seu coração se encheu de soberba, querendo tomar o trono de Deus, querendo a glória de Deus, e ele foi expulso junto com aqueles que ele conseguiu persuadir e levar para o seu lado, que se tornaram anjos caídos, demônios. Por que eu estou falando isso sobre o rei de Tiro? Porque muitas vezes nós achamos ou queremos ser melhor do que pessoas. Não que eu queria ser melhor que ninguém, mas eu falo na questão do nosso coração se encher com as coisas do mundo, no qual nós deixamos de fazer coisas que outrora, ou seja, lá atrás nós fazíamos, e deixamos de fazer e de engrandecer ao nosso Deus, e deixamos nós mesmos se engrandecer, ou seja, nós colocamos em nós um título, sabe, de que tudo eu consigo fazer sem Deus, e não é assim. Nós tentamos, e quando nós tentamos, por um tempo parece que conseguimos, mas logo nós quebramos a cara e nos reduzimos ao que? A pó. Reconhecemos que não podemos fazer nada sem Deus.
que não somos nada sem Deus. Sabe, nós muitas vezes nos comportamos como adúlteros. Nossa, como assim, Doug? Adúlteros. Adúlteros no sentido de que nós amamos o mundo e colocamos o mundo como o nosso primeiro amor. Mas o que é que Deus fala? Deus fala o quê? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós fazemos o quê? Amamos o mundo. Nós não conseguimos largar o mundo, largar o pecado. A palavra de Deus fala para nós largarmos o pecado, viver uma vida de santidão. Eu falei uma vez aqui, retorno a falar para vocês, a palavra de Deus fala que os anjos contemplavam a Deus dizendo: santo, 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 santo é Deus. Ou seja, sem santidão, nós não iremos conhecer a Deus. Precisamos nos colocar de joelhos e engrandecer ao nome do Senhor. E vendo isso, eu fui para o livro de Mateus. Peço aos irmãos que abram no livro de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 16. Jesus aqui, ele passa a missão aos 12 apóstolos para ir e pregar e levar a palavra. E nós temos total liberdade hoje para pregar, para vir aqui, ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui renovados, poder levar a palavra de Deus para outros irmãos que estão aí fora sofrendo, sendo escravizados por Satanás, muito nos vícios, na perdição, na prostituição, pessoas que muitas das vezes não só precisa de você sentar e conversar. Muitas das vezes os nossos parentes ou pessoas que estão ao nosso lado, às vezes ele só quer ouvir de nós uma palavra de exortação, muitas vezes, ou uma palavra de incentivo, ou seja, uma palavra de encorajamento. Eu lembro que lá na outra igreja, naquele salão menor, no primeiro trabalho social no qual nós fizemos, nós saímos naquelas vielas para levar um panfleto simples para chamar as pessoas para ir até o evento no qual nós iríamos fazer. E daquele meio lá, nós entramos dentro de uma casa onde tinha uma senhora com um bebê na cama, pelado, sabe? Sem fralda, e uma pessoa com deficiência, uma adolescente, né? Uma adolescente. E a mãe chegou para nós falando, agradecendo pela aquela visita no qual nós fizemos, aonde que ela falou para nós que ela tinha que escolher para quem dava fralda, se era para aquele bebê que estava ali ou se era gastava os recursos que ela tinha um pouco para comprar fralda para aquela adolescente. Ali nós vimos que nós como igreja, nós não estávamos fazendo nada, pois a igreja já estava ali, creio eu que há uns 2-3 anos. E ela ficou agradecida, não pelo bem material no qual nós, né, graças a Deus, um irmão estava preparado, ele tinha fralda, por incrível que pareça, no carro naquele momento, para suprir as necessidades daquela pessoa. E o que eu quero dizer é que nós estávamos ali, mas estava só o corpo. Nós não estávamos realmente vivendo o amor de Deus, nós não estávamos sendo usados por Deus para levar de repente uma palavra, ou ver as necessidades daquela pessoa. E não só foi dela, como foi de outros que graças a Deus nós por um tempo, até quando tinha ali aquela comunidade, nós conseguimos atender no tempo no qual Deus nos colocou ali. Creio que Deus colocou nós pouco tempo ali, porque Ele já tinha alguma coisa preparada para aquelas pessoas. No capítulo 10, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o 23. 16.
Eis que envio vós como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudente como serpente e inofensivos como uma pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eu vos entregareis aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou de haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E os irmãos entregará à morte, e os irmãos entregará os irmãos à morte. O pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vós vos perseguirem nessa cidade, fuge para outra. Porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Amém? Aqui Deus dá, a direção aos apóstolos. Jesus fala aqui que não será fácil a caminhada deles, pois sofrerão açoites, sofrerão prisões, sofrerão na mão de governadores, ou seja, na mão dos homens eles irão sofrer por causa do evangelho que irão pregar. Eles irão sofrer pelas situações também no qual eles irão passar, no qual eles irão ver. Pois como nós vimos aqui, muitas pessoas sofrendo, muitas vezes nós com um coração endurecido, nós muitas vezes questionamos a Deus. Por que, Senhor, aquilo acontece? Mas não paramos para pensar, Deus, eu sei que através daquele sofrimento o Senhor está agindo ali. Através daquele sofrimento eu sei que o Senhor está naquele deserto, o Senhor está agindo. O Senhor vai trazer o refúgio no meio daquele sofrimento. E aqui Jesus fala, é bem claro que por amor dele muitos irão sofrer. E ele deixa claro que nós também iremos passar. Aqui ele prepara os apóstolos para a colheita, para eles terem, abre o caminho para o que eles virão trilhar daqui para frente. Logo após o Pentecostes, quando eles recebem o Espírito Santo, dali já começa a caminhada deles. Jesus é bem claro, fala para eles esperarem, pois irá vir aquele que irá agir, interceder ali com eles, aquele que irá direcioná-los, e após isso ele sai, e vocês sabem o que os apóstolos passam. Nós temos total liberdade para poder chegar nas casas, poder levar a palavra do Senhor, para poder trazer almas para o reino de Deus. Eu não falo questão de igreja, eu falo para Jesus. Através do nosso testemunho de vida, nós podemos salvar pessoas para Jesus. Aquele que estava nas drogas, ele pode ser curado, ele pode ser liberto, ele pode largar o vício, ele pode estar sentado aqui como nós estamos. Aquela mulher que está no prostíbulo vendendo o seu corpo, porque muitas das vezes não tem, ou o alimento sustenta em casa, e ela se prostitui.
Mas eu sei que Deus pode tirar ela, colocar ela em um trabalho decente, ali ela pode ganhar o sustento, e ela pode estar aqui também louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Aconteceu isso com Maria Madalena. Nós estamos vivendo em um mundo onde que nós muitas vezes brincamos de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. A casa do Senhor, ela se tornou um covil, não todas, mas muitas delas. Não se prega o evangelho, aquele, sabe, que se pregava nas igrejas primitivas. O que se prega hoje são coaches, e muitos seguem esses coaches, né? Aqueles que só falam, mas não vivem. Eles pregam, onde que ali eles têm milhões de seguidores, mas eles não saem na comunidade, eles não saem para ver o sofrimento de uma mãe, o sofrimento de um pai. O Senhor Jesus, ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele vai receber. Aquele que bate, aquele que abre a porta, né? Ele está à porta e bate. Aquele que abre a porta do seu coração, ele entra. E quando ele entra, você deixa de ser aquela pessoa que você era. Aquele pai que você era, você não é mais. Aquele homem que você era, você não é mais. Tem que haver mudança quando Jesus chega na sua vida. Tem que haver uma mudança de caráter. Tem que haver uma mudança para que os seus familiares vejam que você é a luz de Cristo. Assim Paulo também advertiu a Timóteo a fim de prepará-lo para lidar com os tempos trabalhosos e tempos difíceis que certamente chegariam. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Do verso 1 ao 17. Aqui Paulo deixa bem claro para os seus seguidores, né? Os seus discípulos, sobre os fins dos dias, ou seja, os últimos dias, os fins dos tempos. Ele também exorta eles aqui falando que sobrevirão tempos difíceis, tempos esses que provarão a fé de cada um. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, interferentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se, porque deste número são os que introduzem pelas casas e se levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres,
resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto no seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabes agradar as Escrituras, sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Todas as Escrituras é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Que possamos ser perfeitamente instruídos por Deus, que possamos levar tudo o que Deus tem nos ensinado com os verdadeiramente, usados por Ele, pelos homens de Deus. O que temos plantado em nossa família? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Ou temos plantado prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a essas? O que temos plantado em nossas casas? Será que são os frutos do Espírito ou são as loucuras deste mundo? Nossa família é uma plantação, e se queremos colher coisas boas, teremos hoje que começar a plantar coisas boas, pois, caso contrário, no lugar de termos uma colheita de bênçãos, teremos uma colheita maldita. Nós vivemos a lei da semeadura. Se plantamos, colhemos. Se plantamos amor, colheremos amor. Se plantamos ódio, discórdia, colheremos também. Que nós possamos entender que tudo nessa vida que plantarmos, nós iremos colher. Então que na terra fértil plantemos sementes boas, sementes que venham dar frutos. Jesus devolveu para suas famílias cegos, aleijados, endemoniados, perturbados de espíritos, leprosos e muitos outros doentes e enfermos. Jesus amava a família e continuava restaurando tudo aquilo que um dia foi roubado pelo diabo. Jesus restaurou saúde, Jesus restaurou família, Jesus curou, Jesus libertou.
E Ele nos deu a ordem de irmos, pois Ele nos dava o poder, Ele nos dava liberdade, Ele nos dá liberdade para que possamos levar a palavra do Senhor. O ladrão veio para roubar, para matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. João 10:10. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus te ama e ama a tua família. O diabo é o maior inimigo da tua família. A família foi instituída por Deus. Portanto, o maior defensor da família é o próprio Deus. Nenhuma família será completa enquanto Cristo não for o membro dela. De Gênesis a Apocalipse, do Éden ao último ato celestial, o tema central da história humana é a família. Então, nessa noite eu quero convidar você, se você estava desanimado, se você estava triste por alguma situação familiar, financeira, espiritual, no qual tenha te desanimado, até com relação à igreja, eu te convido a você parar um pouco e pensar, pois não estamos aqui para agradar homens, não estamos aqui para fazer as nossas vontades, estamos aqui nesta noite para agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Neste momento tem pessoas sendo cruelmente massacradas aí fora só por estar falando do Senhor. Tem pessoas sendo mortas, pessoas sendo não falo crucificadas, sabe, mas sendo mortas em prol do Evangelho de Jesus. Tem pessoas que estão sofrendo, que queriam uma oportunidade de estar numa casa como esta, agradecendo ao Senhor, orando ao Senhor. Nós às vezes temos o intuito de querer sempre ver a África ou outros países como pessoas que mais necessitam de missionários ou de pessoas para serem cuidados, mas nós nos esquecemos que aqui mesmo no nosso país tem pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam conhecer a Jesus. No Nordeste brasileiro nós temos isso, no Sul nós temos isso, na região Sudeste, região do Norte do país nós temos isso. Em Apocalipse 2, Jesus deixa bem claro para aqueles que perseverarem e lutarem até o fim. Ele promete que nós iremos para a nova terra prometida, para o céu. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.